os que se encontram aí no corredor do bate-papo, se puderem adentrar aqui no auditório, seria ótimo. Bonito adentrar. A casa está cheia, mas o pessoal está insistindo em ficar conversando. Muito bem. O nosso evento da manhã foi um sucesso absoluto. E agora à tarde nós temos certeza que o sucesso será redobrado. Estamos com grandes nomes aqui, que vão nos trazer muito otimismo, vão nos trazer muitas novidades e estamos sedentos por ouvi-los. Eu começaria convidando o Ricardo Malinowski, nosso parceiro, no evento que nós estamos programando para março do ano que vem, que é o Florestas Tchê. Contamos com a presença de todos lá, ele vai fazer a sua propaganda. E o Ricardo é um grande conhecedor do setor florestal a nível de Brasil e também a nível mundial, porque ele leva pessoal daqui para conhecer outros lugares. Eu gostaria que ele começasse o trabalho dele aqui para nos enriquecer mais. Por favor. Boa tarde, pessoal. Aí, não tem que pedir a segunda vez, maravilha. Acho que sempre é um desafio falar depois do almoço, mas eu vou tentar ser bem dinâmico. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do Paulo, da Agaflor, com todo o seu time, o Matias, Iglesias, todo o time aí da Agaflor, que potencializa o estado do Rio Grande do Sul com várias ações. Os nossos amigos da AGFlor também, que a gente vem trabalhando e estreitando cada vez mais. Os nossos amigos do Sim de Madeira, que está sendo um prazer, apesar do evento Florestas Tchê ter ocorrido, infelizmente em maio, mas vai acontecer de uma forma muito melhor, talvez em março, com a ajuda dessas 3 associações. Então, estou muito feliz, estou me sentindo em casa. Eu tenho 3 horas para falar, 150 slides. Não é brincadeira, 150 slides. E assim, vamos fazer um bate-papo descontraído. Como o seu Paulo falou, eu viajo bastante, a gente leva missões internacionais. Esse ano já estive visitando uma feira na Alemanha, estive visitando uma feira na Finlândia, estive visitando, agora estou voltando uma feira do Uruguai. Então a gente está rodando o Brasil e entregando o nosso melhor. E o nosso propósito é conectar pessoas do setor florestal. Então, toda vez que você estiver com uma coisa da Malinowski, pode ter certeza que a gente está conectando. Eu não sou aquele palestrante chato que vai falar sobre a empresa, o que a gente faz. Eu odeio isso. Então, vamos diretos para a pauta. A pauta é a seguinte, gente, é falar sobre o desafio do setor. Então, eu fui convidado a fazer uma palestra no Wood Trade Brasil em 2022 para um público de quase 700 pessoas. E eu falei exatamente sobre o setor florestal brasileiro. E fui convidado novamente, agora, há 2 semanas atrás, para fazer a mesma palestra. Então, nós elaboramos assim, cara, o que mudou de 2022 para cá? Faz 2 anos. E a gente percebe que pouca coisa mudou. Apesar de você falar das palavras de otimismo, seu Paulo, eu não sei se é otimismo ou é a realidade do que está acontecendo. E por onde a gente anda, a gente vê o pessoal falando sobre escassez de profissionais qualificados, algumas regiões mais, outras menos. Nós escutamos sobre produtividade florestal, que está o quê? Caindo. E isso aí não é Rio Grande do Sul, nem sei se está caindo aqui ou não, espero que não, mas a gente percebe isso no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, que são das mudanças climáticas. A gente sempre escuta falar sobre déficit de madeira, e isso o pessoal já fala 20 anos atrás. E daí quando você vai conversar com os produtores mais antigos, Ricardo, você escuta essa história há muito tempo e não vai acabar a madeira, mas é a percepção do empresário que está lá na ponta. A gente também tem escutado muito, desde 2022, em relação às mudanças climáticas, o que aconteceu aqui no estado do Rio Grande do Sul, a seca exagerada que está acontecendo em São Paulo, Centro-Oeste. A gente tem acontecendo muitos relatos de perda de florestas por incêndio. Então lá não tem chuva, aqui tem demais e a coisa está meio bagunçada. Nós também estamos falando um pouquinho de alta de custos, isso desde 2022, o custo da silvicultura aumentou de forma significativa, de forma não nem significativa, de forma expressiva, que está impactando toda a cadeia. E na parte da manhã foi falado sobre essa competitividade do Rio Grande do Sul, que nós temos que trabalhar nessa cadeia. Tem acontecido muita conversão de terra para a agricultura,
vocês sabem disso, geralmente quando o proprietário tem floresta, ele converte a terra para agricultura, ele nunca mais quer saber de floresta. Porque fica um passivo, que fica os tocos, que fica os resíduos. Então nós estamos perdendo, apesar da pujança do setor florestal, e vocês vão perceber que eu vou trazer para vocês, a gente está perdendo espaço para a agricultura, principalmente nos estados que são mais relevantes para a economia do nosso país. E a competição por terras, ela está realmente bastante acirrada, né? Nós temos aqui a CMPC no Rio Grande do Sul, com projeto de expansão, nós temos a Klabin no Paraná, nós temos a Eldorado, Bracel, a Arauco, ali no Mato Grosso do Sul, ali eu chamo de faixa de Gaza, é tiro para todo que é lado, né? É muito mais complexo. Então, se está complicado aqui, vocês imaginem como está lá na região do Mato Grosso do Sul. E daí a gente fala sobre economia de escala, e economia de escala, dentro das suas benesses e malécias, são empresas grandes comprando os pequenos. É o que está acontecendo no Brasil todo, os CNPJs estão ficando cada vez maiores, está achatando toda a cadeia, e que para a cadeia isso não é bom. É bom para quem compra, mas não para o mercado como um todo. Isso achata o fornecedor, achata o valor, mas faz parte do jogo. Então, se faz parte do jogo, saiba jogar esse jogo. Pois bem, essa é a introdução. O que mudou de 22 para cá? Cara, dá para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, que pouca coisa mudou. Mas uma coisa que está pegando mais é a questão da desglobalização. Vocês têm percebido que a bagunça nas cadeias globais está generalizada. Né? A Fernanda, que faz exportações, que acabou de falar sobre os navios, né? Pô, está na confusão. E aqui nós estamos falando da Rússia com a Ucrânia, que começou lá em 22, nós estamos falando da Venezuela, estamos falando da Palestina, agora começou Israel com o Líbano. Está bagunçando a cadeia. Os investimentos dos Estados Unidos que eram feitos na China estão priorizando agora no México, as coisas estão ficando mais fechadas e o mercado está estranho. Então isso é uma coisa que mudou de 22 para cá e tem se acentuado cada vez mais. E eu assisti uma palestra do Paulo Guedes faz 2 meses no evento de Florianópolis, ele falou exatamente isso. Foi-se a pujança global. Foi-se a pujança global. Agora os mercados estão bagunçados, vai ficar cada vez mais estressante para a gente se movimentar. E daí eu gosto muito de falar sobre consciência coletiva. E a consciência coletiva nada mais é do que a gente começa a falar sobre o mesmo assunto. Daqui a pouco você fala o mesmo assunto e aqueles assuntos se repetem e você não sabe de onde que vem, né? Todo mundo vai falar que a produtividade está caindo. Todo mundo vai falar que está com escassez de mão de obra. Todo mundo vai falar que nós temos um problema, não vou chamar de problema, nós temos uma resolução ambiental que foi colocada no Rio Grande do Sul há tanto tempo. E às vezes o cara não é nem do Rio Grande do Sul, mas o cara lá da Bahia, o cara já sabe que o Estado aqui tem uma legislação diferente. Isso acaba sendo uma consciência coletiva. E qual a consciência coletiva que nós queremos trazer como setor? Né? A gente fala muito, começa a ver publicações, começa a ler muita coisa, e todo mundo começa a falar a mesma coisa sobre os mesmos problemas, mas poucas pessoas falam de solução. E daí eu vou trazer um panorama. Eu vou trazer um panorama muito rápido, de pinceladas. O setor florestal brasileiro é muito grande, e é muito bom falar sobre isso. Né? Nós temos lá seus 10 milhões de hectares, nós temos indústrias se instalando, em nenhum lugar do mundo tem indústria se instalando na área celulose dentro do Brasil. As empresas chilenas estão vindo para cá, as empresas indonesianas estão vindo para cá. Então nós temos que bater no peito e falar assim, pô, nós estamos no lugar certo, na hora certa. E vamos resolver os problemas. Alguns problemas são grandes, que fogem da nossa alçada, e outros que estão da porteira para dentro, que a gente consegue movimentar. Então, vou fazer um panorama bem rápido. O que mais move a cadeia, como todos sabem, acaba sendo a celulose. A celulose é responsável talvez por 30% de todo o PIB florestal. Então, nós temos que o Brasil está em segundo da produção mundial de celulose. Em 2022, eu vou tirar esses copos aqui, senão pode acontecer um acidente com o palestrante, o cara está filmando, e daí vai ficar ruim. Vou colocar para cá. Não, está ótimo aqui. Então, nós temos aqui, até 2022, e depois nós temos a produção brasileira. Anunciando o projeto da Suzano, acabou de começar a rodar. Temos o projeto da Arauco, o projeto da CMPC, o projeto da Eldorado, o projeto da Bracel Água Clara, a maioria no estado do Rio Grande do Sul. Então nós produzimos 25 milhões de toneladas de celulose, e a estimativa é que para os próximos anos cheguem mais 12,9 milhões. Isso vai fazer com que a gente realmente dê um salto e se aproxime muito dos Estados Unidos. E aí, são recortes de jornais, e essa apresentação aqui, ela tem muitos recortes, ela tem mais de 150 fontes que a gente pesquisou,
para trazer as informações dentro da consciência coletiva do que está sendo colocado. Então, Suzano, projeto Cerrado, entra em funcionamento em julho. A Arauco apresenta projeto de 2,5 milhões de toneladas de celulose. CMPC confirma o plano de instalar nova fábrica de celulose com investimento de 4,6 bi. Com um projeto de 2,25 bilhões, a Dourado anuncia a segunda fábrica de celulose em Três Lagoas. Não está muito oficial isso aí, mas saiu no jornal. Bracel pode ter fábrica de Vale Celulose com capacidade de 2,8 milhões. E, somando tudo isso que foi colocado, está anunciado já, com a informação da IBA, 100 bilhões de investimento. Qual o país que vocês conhecem que está investindo 100 bilhões no setor florestal? Qual? Eu não conheço nenhum. Nenhum aqui da América do Sul, muito menos em outros continentes. Quando a gente compara o que está sendo investido nos próximos anos no setor automotivo, 124 bilhões, energias renováveis, 200, saúde privada, 23. Cara, a gente está nos top 5 em nível mundial, em nível nacional. Isso é muito bom, é muito legal. Né? Ele está distribuído onde estão ocorrendo todos esses investimentos. Quando você vê qual que é a área necessária para suprir esses novos projetos, a hora que se coloca um imã e coloca um ciclo, nós estamos falando que é necessário para suprir esses novos projetos 1,4 milhões de hectares. Com uma quantidade de madeira necessária de mais de 45 milhões de metros cúbicos de madeira. É óbvio que nenhuma empresa anuncia sem ter uma base. Então, muita dessa área plantada, ela já está sendo consolidada, já está sendo inserida. Mas é uma informação legal que a gente consegue fazer qual a quantidade de mudas que vai ser necessário a mais, qual a quantidade de iscas formicidas que tem um problema aí para o pessoal resolver com a sulfuramida. Então, a gente qual que é a quantidade de profissionais necessários a mais para suprir essa demanda e assim por diante. Então, esse é o panorama da celulose. A hora que a gente vai para a siderurgia, a gente está falando basicamente de qual estado? Minas Gerais. A hora que a gente vai para Minas Gerais, da mesma forma que tem um consumo exagerado, um consumo relevante de madeira de celulose, a gente vai para a siderurgia, estado de Minas Gerais, lá se consome em torno de 17,8 milhões de toneladas e produz 7,6 milhões de metros cúbicos de ferro guso. Aqui tem as indústrias independentes e as indústrias que são integradas. E vocês percebem que tem uma pequena baixa de produção de 2022 para 2023, e aqui é muito questão do aço chinês entrando aqui, bagunçando toda a cadeia. Então nós temos o aço verde, produzido aqui pelas empresas brasileiras, grande parte das exportações vão para os Estados Unidos, 76% da exportação do ferro gusa brasileiro vai para os Estados Unidos. Aqui nós temos a produção, a importação do aço chinês, olha só como aumentou de 22 para 23, então a China o Brasil começou a importar muito aço da China, mas não é o aço verde, o que bagunçou o mercado de Minas Gerais, e daí começou as notícias de jornais dentro da consciência coletiva. O pesadelo das siderurgias do Brasil com as importações do aço chinês pode continuar em 2024. Opa, calma aí, gente. Aço chinês, concorrência desleal provoca greve em centenas de emissões na Gerdau. Brasil, México e Chile elevam tarifa sobre aço da China após a invasão do mercado. Gerdau acelera emissões no país em resposta à decorrência do aço chinês. Então o mercado também, que estava todo certo, de uma hora para outra bagunçou e a China começou a despejar o aço aqui no Brasil, mas não é o aço verde. Tá? É óbvio que daí tem toda a questão de protecionismo brasileiro. Então assim, grande parte, a maior parte é produzida em Minas Gerais. As celuloses, elas são produzidas, basicamente está se transformando no celeiro de celulose do mundo, é a região do Centro-Oeste, em especial o Mato Grosso do Sul, com unidades aqui no Rio Grande do Sul, unidade no Paraná, também em expansão. E nós temos um outro concorrente, que o pessoal não está enxergando, que é a madeira para etanol. E a madeira para etanol é para madeira de etanol de milho. Olha só que interessante a projeção de consumo de madeira para as usinas produzir etanol de milho, com aumento de 61% para a produção de milho, de etanol de milho, substituindo parte da cana. Li ontem uma notícia que saiu aí
que o pessoal vai aumentar a quantidade de álcool na gasolina, não vai? Vocês viram isso aí? O que vai acontecer? Vai acelerar ainda mais isso aqui. Então, só para etanol de milho, consome-se 9,4 milhões de metros cúbicos de madeira. E onde que estão localizados isso aí? Geralmente, a maioria é Mato Grosso, Goiás, ali para cima, não vindo aqui para baixo. Então, o mercado está extremamente concorrido em todas as regiões do país por matéria-prima florestal. Empresas anunciam investimento de 1 bilhão para a construção de novas usinas de etanol de milho. Investimento em usinas de etanol de milho acelera a produção IMS. O Brasil terá 20 novas biorrefinarias de etanol de milho e assim por diante. Então nós temos uma quantidade de empresas que estão se instalando fora do nosso radar, lá para cima, para a produção de etanol de milho. Em paz, ele tira mais 1,2 em usina de etanol de milho na Bahia. Então, falando Mato Grosso, Bahia, Mato Grosso do Sul. É tão legal falar que o nosso país é tão grande assim, né? Cada estado é um país. O boom do etanol de milho começou e as jaulas querem entrar e assim por diante. Aí muitos perguntam para a gente e o mercado de carbono. Está acontecendo, não está acontecendo? Estão aproveitando a oportunidade, não estão? É um mercado consolidado. Então a gente percebe que tem muitos eventos de carbono, o pessoal está falando muito sobre carbono. Nós fizemos um evento online de carbono, sobre um painel de carbono há uns 3 meses atrás. Trouxemos especialistas, e a hora que você escuta especialista, na minha percepção, não é alguma coisa ainda que está consolidada, mas ela está acontecendo. E pode ser uma oportunidade. Então isso aqui é uma informação fresca. No Brasil existem, já cadastrados, 359 projetos de carbono. E olha só que legal aqui, a Suzano já tem um projeto de carbono de eucalipto. Então, chama-se Cerrado Carbon Project. A Eldorado também tem um projeto de carbono de eucalipto. A ReGreen é uma empresa que tem a meta de reflorestar 2 milhões de hectares com nativas. Então, o mercado está acontecendo. Se está regulado, se não está regulado, se tem a regulação, é outro departamento. A hora que a gente percebe as emissões de carbono, né? Isso aqui da Future Carbon, versus projetos, pode ter um net zero em 2050. Nós estamos em 2024, falta 26 anos. E isso é uma informação que a gente traz, que também é uma fonte muito confiável. Só de restauração, se pegar os projetos que estão anunciados, existiria a necessidade, existe necessidade até 2030, 6 anos, é um ciclo de eucalipto, de mais de 3 milhões de hectares. Entenderam essa? Mais 6 anos. Os projetos que estão anunciados precisam de 3 milhões de hectares, seja nativa ou seja exótica. Então o mercado está acontecendo. Isso vai impactar o quê? Mudas, insumos, pessoas. Quem está enxergando isso na sua competitividade florestal? Poucas pessoas estão enxergando esse intangível, o que está acontecendo. Se a gente projetar isso aqui lá para 2040, daqui a 16 anos, haverá necessidade de mais de 9 milhões de hectares. Qual que é a área plantada do Brasil hoje? 10 milhões. Área plantada. Aqui é nativa, mais exótica. E daí existe um mercado que eu não vou entrar, mas gostaria que vocês entendessem isso aqui. Quem tem as informações é a BINSE, que é uma parceira, é uma associação brasileira da indústria de processamento mecânico, dos mercados de pellets de madeira, madeira serrada, portes de madeira, molduras de madeira, compensado, painéis reconstruídos, pallets e embalagens de madeira. Para cada item disso aqui, daria para fazer uma palestra de como está o mercado, e nós temos essas informações que em sede é a BINSE, tá? Mas não vem ao caso aqui. E agora sim, a gente deu uma contextualizada geral, a gente pode falar sobre matéria-prima. Tem matéria-prima disponível? Não tem matéria-prima disponível? Quais são os gêneros que estão à frente disso aí? Então, é uma informação da INBAR 2022, eles até lançaram um relatório recente agora, que saiu acho que 2 semanas atrás, não deu tempo de atualizar, mas acho que eles lançaram como 10 milhões de hectares, certo? Então, aumentou pouca coisa. Sendo 1,9 milhões de pinos, 7,6 de eucalipto, e é legal, a gente sempre faz as comparações, a área plantada do Brasil cabe em Portugal. Então a gente fala assim, cara, é como se fosse o Portugal inteiro reflorestado por madeira brasileira. Significa 1% do território nacional. Lá, né, se a gente pegar, seria uma fatia do Rio Grande do Sul. Essa é o setor florestal brasileiro.
E a hora que a gente pega histórico de produtividade, pega o eucalipto 38, a média nacional está 32, pega pinos 31, hoje está 30. Então nós não estamos aumentando de forma expressiva a nossa base, a nossa produtividade vem caindo anualmente. A hora que a gente vai para o eucalipto, aqui é o consumo, isso aqui é uma informação de uma consultoria Novatec, informação bem fresca também. Quanto que se consome de eucalipto no sul do Brasil? 56 milhões. Quanto se consome de eucalipto no Sudeste, que tem Minas Gerais, São Paulo, 103 milhões. Nordeste, 25 milhões. E o Centro-Oeste com 33. E aí você vê as categorias, celulose e papel, olha só lá no Centro-Oeste, 65% da madeira do eucalipto é para celulose e papel. A hora que você vai para o Sudeste, já fica mais equilibrado, porque nós temos o carvão vegetal brigando com a celulose. Então, cada região tem as suas particularidades. Falei para vocês que eram 200 slides, vocês estão brincando, né? Acharam que era brincadeira. São 250 slides, estou brincando também. Estou sendo bem objetivo para a gente poder conversar daqui a pouco, tá? Olha, o preço do eucalipto, ele teve um aumento expressivo de 2020, muito por causa da pandemia, por causa que o pessoal começou a consumir mais produtos florestais. E a hora que a gente compara São Paulo com Mato Grosso do Sul, houve um aumento no Mato Grosso do Sul de 3 vezes o preço, e em São Paulo 2 vezes. Então, houve sim aumento do preço do eucalipto. Essa é uma informação de uma consultoria que é a EIFRE Consulfor, adaptado por Suzano. A hora que a gente pega a oferta e a demanda, oferta, 2022, e se nada for feito, absolutamente nada, não planta-se mais nenhuma árvore, nada, a demanda aumenta em 137 e a oferta se mantém, né? Vamos imaginar, não se planta mais nada. Então ele pode ter um gap ali na frente. É óbvio que isso não vai acontecer, que as empresas estão consolidadas, estão plantando, estão comprando área, aumentando sim o preço da terra, aumentando o preço da muda, aumentando toda a cadeia. A hora que a gente vai para o pinos, que não é o forte aqui do estado, esse aqui é uma informação da STCP 2024, nós temos aí a produção do Paraná com 26 milhões de hectares, Santa Catarina 18 e o Rio Grande do Sul com 2 milhões, que deve ser a Agaflor, né, talvez? Cindy-Madeira, é o principal, Cindy-Madeira, Agaflor e alguns associados aí da Agaflor. Então nós temos aí, produz, né? A produção é de 48 milhões de metros cúbicos de pinos, desenhados de que seguinte forma. Olha que informação interessante isso aqui. Celulose, tora e lenha, outras finalidades. Então nós temos aqui a celulose aqui, tora de uso múltiplo, que é o mais forte aqui no sul, e depois nós temos a lenha. Caracterizado por estados. Então a gente percebe, por exemplo, no Paraná, 53% é 53%, só me perdi aqui, 53% é tora com uso múltiplo. Tora outros fins, é isso aí. Tem muita informação. A hora que a gente coloca isso aqui numa demanda para 2030, nós temos uma possibilidade de gap. Então, o histórico de balanço de madeira em nível nacional, nós temos 240 milhões. Se nada for feito, a gente pode ter um gap de 14 milhões. Isso é uma informação também do Grupo Inovatec 2024. Então, esse é o cenário. Nós temos um consumo, uma demanda, e nós precisamos plantar floresta. E daí nós entramos nas particularidades de cada estado, né? Nas suas macro-regiões. E dentro dessas particularidades, nós temos vários desafios. Os principais desafios a gente acabou esboçando lá no início da apresentação, que eu vou explicar para vocês aqui. Os desafios. Que quem sabe faz ao vivo, né? Bate aqui, microfone, joga lá, no final tudo certo, né? Então nós temos aí o desafio do arrendamento. Então o arrendamento aumentou de 2019 para 2023 3 vezes. É o que está acontecendo, quem precisa de terra tem que arrendar, tem que comprar, e daí economia, e daí o preço vai subindo. Aí nós estamos comparando a cana com a silvicultura. Então a silvicultura aumentou muito mais o valor da terra para a silvicultura para arrendar do que a cana.
e grãos aqui embaixo. Então, nós temos aqui cana, grãos e silvicultura. Numa base zero. Olha que interessante isso aí, quanto que nós temos de pressão. A hora que a gente compara preço, nós temos um aumento de custo de 60% comparado a 2019. O pessoal da silvicultura está sentindo isso, né? Quem está plantando floresta. Saiu, talvez, até tinha esse número aqui, mas saiu de um custo de implantação de 4 anos atrás de 8 mil hectares para eucalipto, talvez 7, 8, hoje deve estar 14, 15. Né? 14, 15 podemos chutar aqui sem medo de errar. Podemos chutar 14, 15? Né? Aumentou de forma expressiva. Então, e aqui está dividido, né? Principalmente com a parte da silvicultura, que tem aumentado o custo dentro da empresa florestal. E daí nós vamos para um tema muito quente, que é a questão da competição por terras. Eu gosto dessas informações que a gente levantou, e aqui a gente tem que parar para pensar. Olha só, isso aqui é adaptado pela Marinovski, que foi o nosso time que levantou, em imagem de satélite. Isso aqui é real, tá, gente? É real. Então nós temos de 2013 para 2023, vão 10 anos. Quanto que o setor gaúcho aumentou em terras florestais, área plantada, em 10 anos? Incríveis 0,6%. Quanto que aumentou em soja? 4,3%. Então a competitividade do Estado está aqui, ó. Cana não tem nada, café acho que não tem nada aqui, está zero, e perdeu um pouquinho de pastagem. Perdeu 0,3, aumentou 0,6. Santa Catarina dos Estados do Sul foi o que mais aumentou a área plantada. Isso aqui é mais satélite, não é informação de relatório. Isso aqui pega mais satélite, que é real, compara imagens, coloca layers e você compara. Então Santa Catarina aumentou em área florestal em 0,4. Soja aumentou, cana nada, café nada e diminuiu o pasto. Paraná, 0,8, muito parecido com o Rio Grande do Sul, mas olha só a quantidade de soja. 5,2. 0 de cana, 0,1 de café, diminuiu a área de café e diminuiu o pasto. Então se a gente começa a perceber que o pasto está diminuindo nos estados com maior desenvolvimento e está indo lá para cima. Se a gente for pegar isso aqui em 10 anos, vamos imaginar que a média aqui vai dar 2, não falando em área, né? 2 mais 2,8, rodada para 3. Né? Se a gente pegar e dividir por 10, dá 0,1% de crescimento. Não é nada. Muito pouco. Mesma coisa acontece com São Paulo. E aqui, ó, aumentou soja, aumentou cana, aumentou café e aumentou igual o Rio Grande do Sul. 0,6. Minas Gerais aumentou soja, cana, só 0,4. Espírito Santo, 0,4. Percebe que a área de pasto está diminuindo? Diminuiu 5%, diminuiu 5%. E para onde que está indo o pasto? Está indo lá para cima. Então está mudando a paisagem. Mas olha que interessante, olha que a gente vai para o Mato Grosso do Sul. A floresta é 1,1%. Mas ainda aumenta soja, diminui pasto. A área florestal está entrando e a soja está entrando no lugar de pasto. Menos 5, menos 4. Mas para onde está indo o pasto? O pasto ele está indo para o Maranhão, Pará e Tocantins. Aumentou em 4,4, aumentou em 3, aumentou em 2. Então nós estamos empurrando o pessoal do pasto mais para cima. E a soja está tomando conta. E com um componente de floresta pequeno. É interessante, isso aqui é estudo de paisagem. Tá? E daí nós entramos nas mudanças climáticas. Vocês estão quase dormindo, mas fiquem comigo, está quase terminando. As mudanças climáticas, aonde existe, acabou de acontecer um furacão, o Milton, nos Estados Unidos, acabou de ter uma enchente catastrófica aqui no Rio Grande do Sul, e assim por diante. Então, isso aqui é uma imagem de empresa florestal que chegou para mim na semana passada. Áreas inteiras florestais queimadas com árvore no chão. Não é árvore em pé, árvore no chão. Teve até atentado em Minas Gerais, o pessoal queimar o trem com madeira, vocês viram essa imagem? Trem inteiro com madeira. Então a gente está passando realmente uma situação que o pessoal, que eu conversei ontem com o executivo de uma empresa de São Paulo, Ricardo, desculpa não dar retorno para você, nós estamos pagando incêndio. Nós estamos apagando incêndio, uma dor de cabeça que vocês nunca tiveram.
tão grave como está tendo agora. Eu não sei como está acontecendo aqui, gente. Então, é assim, ó, queimadas, florestas da Faber-Castell atingida por incêndio. Incêndio devasta a área com mais de 15 hectares de eucalipto em Lençóis. Incêndio de grandes proporções atinge a plantação de eucalipto na região. É o Brasil todo queimando. É óbvio que isso não aparece muito nos noticiários, né? Alguma coisa, existe uma magia, que o pessoal desaparece as informações, mas é o que está acontecendo, né? Incêndio atinge a área de plantação de eucalipto em Campo Grande, e assim por diante. Então, a hora que a gente vai para a ciência, a evolução temporal das secas no Brasil, o bicho está pegando. A hora que a gente vai comparar a temperatura do oceano, isso aqui é informação cedida pela Suzano, tá, gente? Todas essas fontes aqui eu pedi autorização para divulgar, só para deixar claro. Então, antes, a temperatura do oceano, a variação da amplitude é de 1 grau para cima, 1,5 grau para baixo. Agora tem 2,5 para cima, 2,5 para baixo. Isso aqui chama muita atenção. 4 sites da Suzano, onde nós temos o atual e o histórico. Nós estamos falando de temperatura atual e histórico. Todos os sites com uma temperatura superior em relação ao histórico. Todos os sites com uma precipitação menor em relação ao histórico. Todos os sites, são 4 fazendas diferentes. Como que você mantém produtividade florestal, sendo que a gente não consegue mais ter uma previsibilidade do tempo? Então, temperaturas acima de médias históricas, nos últimos 6 meses, choveu metade das médias históricas. E quanto que choveu aqui no Rio Grande do Sul? Está mesmo compensado, né? E aí, para os números de desastres, os desastres duplicaram 86% das perdas financeiras atingiram os setores agrícolas e pecuários. Esse é o cenário do clima. Mas se não bastasse, nós temos o tal da mão de obra. Eu não sei como está a mão de obra aqui, está tranquilo de contratar, seu Paulo? Não tem mão de obra. Então, assim, ó, a hora que a gente vai comparar a mão de obra, a gente percebe uma grande quantidade de população nos últimos 50 anos, reduzindo 50%, saindo da área rural para a área urbana. Então, cara, não adianta brigar contra isso. O pessoal está saindo da área rural e indo para a urbana. Lá nos últimos 22 anos, a proporção de pessoas que vivem em áreas caiu 33% no Brasil, enquanto a média mundial foi 19%. É um movimento natural. A hora que a gente vê a quantidade de empregos que é gerado no setor, essa aqui é uma informação bem atualizada também, Minas Gerais tem 32 mil postos de trabalho, São Paulo 19 mil, Paraná 15 mil, ligados ao setor florestal. E daí a gente cruza essas informações com área plantada. Opa, legal, né? Você tem a mão de obra, você tem área plantada, você faz relação. O nível de emprego, segundo a OCDE, é de 4 a 6,4%. Isso é o nível de emprego pleno, certo? Estamos em nível de emprego pleno. A hora que você pega as áreas plantadas, Minas Gerais com 2,2 milhões. Mato Grosso do Sul já está em 1,5 e vai aumentar. Paraná, 1,2. São Paulo, 1,2. Santa Catarina, 1. Rio Grande do Sul, 0,9. A área plantada aqui é um pouquinho menos de 1 milhão. É isso, né? Vocês percebem que o nível de emprego nos estados que têm mais floresta está em pleno emprego. E nos estados que têm pouca floresta, tem bastante desempregado. 11% na Bahia, 7% no Maranhão. Eu acho que a pessoa não quer trabalhar lá ou está faltando indústria lá. Ou tem muito assistencialismo, né? Crescimento do setor aquece o mercado de trabalho, mas falta mão de obra qualificada. Em Mato Grosso do Sul, novas fábricas de celulose esbarram em escassez de mão de obra em Morantina. Não tem mão de obra, gente. E quando não tem mão de obra, o que acontece com o valor da mão de obra? Aumenta. Sabe o que está acontecendo hoje? Baixa qualificação profissional com altos salários. Porque ou você paga ou você paga. Porque não tem mão de obra. Então, tem pessoas que entram na empresa como estagiário e daqui a 3 anos já são gerente. Exagerado é o gerente, mas já é coordenador, já é gerente de área. E não tem a qualificação. Isso aqui foi no nosso evento que a gente fez no 360. Falta de mão de obra qualificada no mercado.
E assim por diante, falta mão de obra, desafio atual do setor florestal. Dentro da consciência coletiva, para cada 10 pessoas se perguntar do setor florestal, 9 vão falar que está faltando mão de obra. Mão de obra é desafio para o setor florestal em Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul avança para o segundo ranking de floresta, mas falta mão de obra e preocupa. Enfim. E daí uma reflexão muito rápida. A hora que a gente levanta os cursos de engenharia florestal que tem no país, nós temos 74 cursos. Eu vim da Universidade Federal do Paraná, fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, fui professor e acabei saindo por uma questão de opção. Mas a hora que você vê a competição para entrar na universidade, nos cursos de engenharia florestal do país, eu peguei só 3 cursos. A concorrência está 0,6 por vaga. Ou seja, se você passar na frente de um curso de engenharia florestal e bater na porta da coordenação e perguntar onde que é o curso de psicologia, o cara, não, você já está matriculado, é aqui mesmo. É nesse nível que está. E o que vai sair? Então, tem concorrência, entra qualquer um. Isso que entra no 0,6, né, baixíssimo, de 40 vagas entra 20. Desses 20 se formam 5. Então, se o cenário não está favorável, se prepare. E daí eu não quero ser pessimista, Sr. Paulo, sei que o senhor otimista, mas o que vai acontecer no mercado que vai piorar ainda mais. Grandes expansões, produtividade e poucas pessoas interessadas de fato. Então esse aqui é a competitividade dos inscritos candidatos por vaga. 0,6, Universidade Federal de Santa Maria, 0,4. Não sei quantas vagas tem, se tiver 60 entra 20. Desses 20, talvez se forme 5. E qual que é a distância dessas empresas da universidade com as empresas? As empresas estão apoiando, estão batendo, estão estimulando, não estão estimulando? Porque vai piorar. Tá? Universidade Federal de Santa Catarina, 0,4. E assim por diante. Já tem um levantamento de todos os cursos de engenharia florestal do país. Ou a gente se une como setor e estimula a profissão, ou a gente realmente vai ter problema ali na frente. E daí a consequência, eu gostei dessa imagem criada pela inteligência artificial, é a maior competição entre as empresas, aumento do custo de mão de obra, menor qualificação. Existem os castelos das empresas. As empresas automaticamente estão se fechando cada vez mais, porque ela não quer disponibilizar um profissional para participar de alguma coisa que ela tem na cabeça dela. Cara, vou perder esse profissional. Então, aqui que é a faixa de Gaza, né? Aqui tem uma meia faixa de Gaza. Então, a gente colocou vários castelos. É aquela assim, sabe aquele War, né? Domínio total, absoluto, ou Game of Thrones, vários castelos. As empresas estão se fechando. Isso não é bom para o setor. E nas minhas andanças, eu tive agora na Finlândia, visitando uma feira. O que tem uma barraquinha lá na feira? Contrata-se operadores, no mundo todo. Quem quiser contratar, se o operador for para a Finlândia, não volta mais. Empresas do Canadá vindo fazer entrevista de operadoras em Minas Gerais, na casa da Sinibra. Porta aberta. O cara sai da empresa, vem cá, vem conversar comigo aqui. Salário, sei lá, 4, 5 mil dólares. Também o custo de vida é alto. Então, assim, a competitividade, a mão de obra não está mais aqui nos nossos castelos. A competitividade já é mundial. Empresa da Finlândia contratando, empresa do Canadá contratando. Quantos profissionais brasileiros que eu conheço que foram trabalhar em Portugal e Espanha? Muitos, não foram poucos. E na Indonésia, muitos. Eu tenho certeza que os profissionais das empresas brasileiras são diariamente assediados para ir para a Indonésia trabalhar na April, na APP lá. Eu conheço vários que foram e não se arrependeram. Salário alto. E agora tem 2 slides, né? Mecanização da silvicultura, ela está acontecendo. Pô, legal, se for pegar a silvicultura de 10 anos atrás para agora, mudou muito, muito. Mas ainda não está na velocidade, talvez, que a gente precise, né? Então, a gente sabe que a operação do Pinus, ela acaba sendo mais manual, do eucalipto um pouquinho menos, mas é alguma coisa que nós temos que pensar. Então, hoje nós temos, sim, muitos drones, nós temos as plantadeiras automatizadas, nós temos muita tecnologia. Ontem mesmo estive numa feira do Uruguai, antes de ontem, na verdade, o pessoal da UPM com a matraquinha, colocando as mudas de forma georreferenciada. Coisa mais linda. O gerente de silvicultura na feira,
mostrando para a população como que você planta. A UPM, Montes Deu Plata, a Lumen, todos participando e ensinando. Porque sabe que ali na frente vai faltar mão de obra. A empresa se abrindo. Gente, venha ver quanta tecnologia que tem. E foi legal, foi o cara plantando, olha, funciona assim, mostra na tela, tudo já referenciado, tecnologia, já encanta um jovem que está passando na feira, pô, eu quero trabalhar com a matraquinha. Coisa para a gente pensar. E a hora que, e terminando, a gente vai para a infraestrutura, nosso país está no 55º investimento em infraestrutura. É uma vergonha a infraestrutura que nós temos no país, está certo que nosso país é um continental, mas a hora que você vai para um país como o Uruguai, é impressionante a diferença das estradas e das coisas, né? O investimento que foi feito no Brasil esse ano, 24 bilhões em infraestrutura, é ridículo, é uma hipercelulose. Não é nada. Isso sem falar das estruturas portuárias. E para encerrar, eu acho que isso é uma coisa que mexe bastante com a gente. Quem já usou inteligência artificial no dia a dia aí? Para escrever texto, né? Melhorar o texto. Pim, criar imagem. Pim. E tá todo mundo assim, cara, quem não entrou vai ter que vai entrar, tem jeito. Você percebe textos muito mais lapidados, a hora que eu leio e falei, cara, isso é IA. Isso é IA, isso é IA, isso é IA, isso é IA. Chega até a ser chato, porque a IA acaba utilizando as mesmas palavras, os insights. Tipo assim, estive num evento da Agaflor, no Rio Grande do Sul, palestrando, cria um texto. Nossa! Você foi lá compartilhar informações, e cria uma forma assim, um português que a gente nem usa, formal, a coisa mais linda do mundo. Deixa bem claro que nas minhas postagens eu não uso, tá? Assim, melhorar esse texto. Então assim, vamos para 2030? Vamos para 2030. Então assim, 2030 estamos falando aí de um ciclo de eucalipto 6, 7 anos. Tá? E eu acredito, apesar dos desafios que a gente tem, desafios climáticos, desafio mão de obra, desafio produtividade, mas como a gente falou lá no início, o nosso país é o país do mundo que está recebendo os grandes investimentos florestais. Muito. O nosso setor vai crescer muito. Com dificuldade, sem dificuldade, vai crescer. Então, o crescimento da economia verde, consequente e maior uso de materiais sustentáveis, vai aumentar cada vez mais a questão da economia verde. A produção florestal ameaçada se não tivermos novos clones e novas formas de manejo mais adaptadas às mudanças climáticas. Se for pegar as empresas do Mato Grosso do Sul, estão plantando 60%, 50%, ou mesmo clone, ou risco, por falta de ter outros clones. Escassez de mão de obra e matéria-prima tende a ficar mais acentuada, e a visão de futuro, visão minha de futuro, o Brasil torna-se o principal produtor de matérias sustentáveis do mundo. Nós somos o celeiro da sustentabilidade, da descarbonização, das casas de madeira. Ontem no Uruguai vi na estrada, uma casa de madeira de alto padrão sendo transportada num caminhão. 2. Fiz um vídeo, publiquei no LinkedIn, 2 casas de alto padrão. Vi o site, entrei no site. Nós construímos casas de madeira sustentável de alto padrão para altíssimo gabarito, para pessoas assim realmente que querem desfrutar de um material orgânico e descarbonizado. Se entrar no site dessa empresa, dá vontade de comprar casa. Aqui, ó, a 300 quilômetros, 2 casas de madeira, de alto padrão, não é casa de mata junta. Tá? E daí, fazendo uma brincadeira, falando de inteligência artificial, não sei se o som vai ficar bom ou não, eu peguei esse texto e coloquei na IA. E daí eu falei assim, faça uma síntese do que eu acho no futuro. Então isso aqui é texto Ricardo, isso aqui não sei se vai ficar bom, eu vou botar o microfone aqui na caixinha de som, tá? Dá para aumentar o som da TV? Será que tem som na TV? Não tem som na TV? Tem. Cadê o silêncio? Isso, vamos aumentar o som da TV para a gente encerrar a palestra, quer ver? Vamos aqui. Não sei se vai ficar muito alto ou não, mas vamos tentar, tá, gente? Nos últimos anos, temos testemunhado um crescimento significativo na economia verde,
o que tem impulsionado o uso de materiais sustentáveis em diversas indústrias. Esse avanço é extremamente positivo, pois contribui para um futuro mais sustentável. No entanto, é importante destacar que a produção florestal enfrenta desafios consideráveis. A falta de novos clones e a necessidade de métodos de manejo mais adaptados às mudanças climáticas são questões urgentes que precisamos enfrentar para garantir a continuidade e a eficiência das nossas práticas de cultivo. Além disso, estamos observando uma crescente escassez de mão de obra qualificada e de matéria-prima. Essa tendência pode se acentuar ainda mais se não tomarmos medidas adequadas para resolver essas questões. No entanto, há uma visão promissora para o futuro. Com as estratégias corretas e investimentos em inovação, o Brasil tem o potencial de se tornar o principal produtor mundial de materiais sustentáveis. Esse objetivo não apenas fortalecerá nossa posição no mercado global, mas também contribuirá significativamente para a preservação do meio ambiente. Portanto, é fundamental que continuemos a investir em pesquisa e desenvolvimento, busquemos soluções para os desafios atuais e aproveitemos as oportunidades que surgem com o crescimento da economia verde. Só assim conseguiremos transformar a nossa visão de futuro em uma realidade concreta. Gostaram? Esse é o Ricardo de 2030. Com mais cabelo, mais bonito, mais jovem, né? Perfeito o texto. Prestaram atenção no texto? É isso. Pois bem. Nos últimos anos, Opa, temos testemunhado chega. um Ricardo crescimento Futuro, significativo. chega. Pronto. Bem, faltou o slide do Florestas Tia, que estava aqui. Para quem quiser se conectar comigo no LinkedIn, segue o QR Code. Tinha um slide do Florestas Tia, que porventura acabou não salvando. Então, assim, faço convite para todos, quero que vocês estejam com a gente em março, dia 20 e 21, em março, em Porto Alegre, para nós entregarmos um belo evento aqui no Rio Grande do Sul. Espero que vocês tenham gostado da minha prosa, tem bastante informação, e a gente se coloca sempre à disposição para que vocês se conectem com a gente. Muito obrigado.